Buenas noches. Buenas noches. Agradezco a la comunidad de la Universidad La Salle por esta invitación de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre espiritualidad y poesía. Por la literatura, el verbo se hizo carne. Dios, en su inteligencia, no quiso esperar la era de la televisión o de la internet, porque seguramente alguna empresa multinacional iba a querer sacar provecho en la publicidad. Entonces, prefirió la época de la literatura. Aunque, según mi opinión, la música sea la más sublime de las artes, la literatura es la más sagrada, pues Dios la eligió para revelársenos a través de ella. El lenguaje religioso es apropiado para un compendio de doutrinas, un catecismo o un tratado de teología. El lenguaje espiritual no encuentra espacio adecuado sino en la poesía. Yo hago una distinción que lamentablemente no es muy clarita en nuestra cabeza entre religión y espiritualidad. Son cosas muy distintas. Ernesto Cardenal mostró que, siempre digo a mis amigas mujeres, cuando le pregunto la edad, y no les gusta decir la edad, ustedes no están mentindo se contestam que tiene 13.7 mil millones de años. Porque todos nosotros tenemos en la cadena de evolución 13.7 mil millones de años. Entonces es verdad. Pero se supone que la humanidad tiene de 200 a 250 mil años. Este animal consciente de sí mismo, llamado hombre y mujer, e que ha dado consciência ao universo, porque o universo era bello, pero era cego, não podia mirar-se em um espelho, e nós outros somos a consciência e o espelho do universo, que os gregos poeticamente chamaram de cosmos, a mesma raiz etimológica de cosmético, que imprime beleza. Interessante. Eu, como escritor, presto muita atenção às palavras. Então, desde que o ser humano apareceu, existe a espiritualidade. A religião é um fenômeno muito recente. Das primeiras religiões que se conhecem, han aparecido 6 séculos antes de Cristo. Então, solamente tem 8.000 anos. A religião é a institucionalização da espiritualidade, assim como a família é a institucionalização da relação amorosa. Desde que o ser humano apareceu, pode deixar aberto, porque se cada um que passa vai mover a porta, desde que apareceu o ser humano existe o amor. Pero não existia família. Família é um fenômeno, tal como conhecemos hoje, muito recente também. É um fenômeno moderno. Então, hacemos muitas vezes essa confusão entre religião e espiritualidade. A religião é a institucionalização da espiritualidade. E, lamentavelmente, muitas religiões já não são fuentes de espiritualidade. E há espiritualidades sem religião, incluso espiritualidades ateias. A mais grande é o budismo. Não é uma religião, mas é uma espiritualidade não transcendente. Bem, o lenguaje espiritual não encontra espaço adequado sino na poesia. Uma pareja pode conversar sobre a vida familiar seguindo um raciocínio lógico
e adotando argumentos razonáveis. Essa mesma pareja, em seus momentos de intimidade erótico-sexual, adota um linguagem distinto, onomatopeico, hecho de suspiros, gritos, sussurros, interjecciones e expressões aparentemente sem nexo algum. A poesia é o linguagem de los ángeles, de los amantes e de los niños. Trasciende a la razão e supera as normas gramaticais. Habla mais a la emoção que a la razão, mais al alma que a la mente. Essa é a linguagem de Deus. É curioso constatar que em toda a Bíblia não há uma sola classe de teologia, nem um solo capítulo que se pareça a um manual de catequeses. Aí está a coisa. É o primeiro capítulo de Gênesis, em seus primeiros versículos, é um poema sobre a criação. Esse livro meu, da obra do artista, é justamente uma analogia espiritual científica com os 6 primeiros dias da criação. Todo o livro vai do Big Bang ao surgimento do ser humano, mas com isso que Ernesto diz em seu poema e eu diz em prosa, com a argumentação científica que mantém este processo evolucionário. O primeiro capítulo de Gênesis, em seus primeiros versículos, é um poema sobre a criação, seguindo uma cadência, dia 1º, dia 2º, etc. O poema abarca do caos ao cosmos. O caos são as tinieblas, o vazio, o abismo. Sequencialmente, o poder divino põe luz onde havia tinieblas e de pronto a criação adquire harmonia e beleza. Entre seus múltiplos gêneros literários, a Bíblia compreende também a poesia. Seus mais hermosos textos são de poesia lírica, como é o Cântico de Moisés, em Êxodo 15, é o Cântico do Poço, em Números 21, é o Cântico de Débora, Juízes 5, que muitos consideram o mais antigo texto de toda a Bíblia, a elegia de Davi sobre Saul e Jonatã, em Samuel 2, o elogio de Judas a Simão Macabeu, em Macabeus 1, ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus e, como tal, uma proposta de amor. Por isso é poética. Hasta o ponto de que o profeta Jeremias chega a exclamar: Tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. É lindo isso, não? É lindo isso. Jeremias não queria seguir o Senhor. Jeremias estava cansado, Jeremias era acusado de terrorista. Terrorista, não é uma novidade. A gente o rechaçava, estuve na cárcel e não queria abraçar sua vocação profética. Hasta que tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. Entre os inumeráveis textos poéticos da Bíblia, merece destacar-se o Cantar dos Cantares, coleção de poemas que celebram o amor entre a amada e o amado, com expressivas aliterações como o verso primeiro: Besa-me com beijos de tu boca. Ao início do século XX, este livro era proibido ser lido por os seminaristas em Brasil.
não se permitia, porque era considerado um livro muito erótico. Então, se não convenia a los seminaristas ler a palavra de Deus em forma de poema erótico. Há outro livro que consiste todo ele em poemas, hinos e cantos, os salmos, que tanto Maria como Jesus sabiam de memória. É impressionante, nós outros não temos ideia da memória dos antigos. Não temos ideia. Os únicos povos que eu sepa que todavia mantêm isso são os indígenas aldeados. Impressionante. Eles são capazes de guardar memórias assim, detalhes de coisas, de toda uma linha genealógica impressionantemente. Nós não temos ideia disso. Um dos mais expressivos salmos é o que hace o número 136 de ação de graças, repetindo-lo depois de cada um dos 26 versos, porque seu amor é para si. Em cada livro do Antigo Testamento encontramos textos poéticos, incluso em um livro aparentemente nihilista de Coelet, conhecido como Eclesiastes. Vanidade de vanidades, todo é vanidade. Lo que foi, será. Lo que se hizo, se volverá a ser. Não há nada novo bajo o sol. E chama muito a atenção é o poema do tempo, que está em este mesmo livro. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de sembrar e tempo de recolher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de destruir e tempo de construir, tempo de llorar e tempo de reír, tempo de llorar e tempo de bailar. Em o Evangelho de Lucas, há que fijar-se em los tonos poéticos de uma Magnífica, o Cântico Libertário de Maria, é o Benedictus, é o Cântico Profético de Zacarias, e é o Nunc Dimittis, a alabança de Simeão ao tomar ao ninho em seus braços. Em la boca de Jesus, especialmente nas parábolas que contava ao povo, são muitas as expressões poéticas. Interessante, né? Que Jesus em nenhum momento dá classes de catecismo. Em nenhum momento. Ao contrário, valora a inteligência da gente e habla em parábolas. A parábola é um cuento relativamente enigmático que a pessoa que escuta tem que sacar suas conclusões. Ou seja, Jesus não estava, sua pedagogia catequética evangelizadora não tinha nada de imponer na cabeça de outro noções e crenças, mas de desafiar ao outro a utilizar sua inteligência para alegar as suas conclusões. Em la boca de Jesus, especialmente nas parábolas que contava ao povo, são muitas as expressões poéticas como: mirem os lírios do campo, que nem trabalham nem hilam, e sin embargo, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Com segurança, a oração ensinada por Jesus, o Padre Nosso, merece ser incluída em um elenco de poemas evangélicos. Não vou reproduzi-la, porque é muito conhecida, pero destaco alguns versos. Padre Nuestro que estás no cielo, venga a nosotros tu reino, dá-nos hoje nosso pão de cada dia. É o aforismo Padre Nuestro e Pão Nuestro nos indica que solo temos direito a chamar Deus de Padre Nuestro se é o pão que simboliza os bens essenciais para a vida fosse nuestros
y no solo de unas pocas personas, en detrimento de la mayoría de la población privada de acesso a los bienes necessários para una vida digna y feliz. Es una mentira llamar Dios de Padre nuestro si yo no quiero que los bienes sean nuestros y no solamente míos. Por isso que em Eucaristia se diz uma frase muito socialista: compartilha os bens da terra e os frutos do trabalho humano. Isso é um programa socialista sem nenhuma dúvida. Alguém que é antissocialista devia sair da igreja e chamar a polícia, porque acaba de encontrar um discurso subversivo. E eu diria o mesmo do Padre Nuestro. Padre Nuestro e Pan Nuestro. O Padre é nuestro se o Pan é nuestro. E eu há muitos anos defendo que o símbolo do cristianismo já não deveria ser a cruz, deveria ser o pão. Primeiro porque já não vivimos em um tempo de martírio, como os cristianos que o primeiro símbolo era o peixe. Depois vino a cruz, e a mais antiga cruz que se conhece está na porta da igreja de Santa Sabina, em Roma, que é a igreja de nossa ordem dominica, que é uma porta do século III, e aí está gravada na madeira a cruz. Pero Jesus todo o tempo se identifica com o pão. Eu sou o pão da vida. Há que multiplicar o pão. Mi carne é pão. Ou seja, e o pão é o único alimento universal que é feito de distintos cereais, pero que temos a costume de comer todos os dias, e sempre nos custa comer todos os dias outros alimentos não. Daí que vem a palavra companheiro, aqueles que compartem o pão. Então, deveriam pensar isso. Outro texto evangélico muito poético é o que serve de prólogo ao Evangelho de Juan. Em ao princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se hizo carne e habitou entre nós outros. Em Brasília, há senhor que tem uma carneceria, se diz aqui, carneceria. E essa carneceria tem um salãozinho abaixo. Então, por la noite, ele está transformado esse salãozinho em uma oficina de literatura. Eu, 2 vezes, fui invitado aí a falar para a gente sobre literatura. De dia se vende na carne, na noite. E eu propus a ele: mira, o Evangelho de Juan está dito que o Verbo se hizo carne. Você devia poner: aqui a carne se hace verbo. Não sei se tomou em conta a sugerência. São Paulo recorre à poesia quando, em o discurso em Areópago, que está em Hechos dos Apóstolos 17, expõe nossa ontológica e visceral união com Deus. Em Ele vivimos, nos movemos e existimos. Como algum de los suyos já havia dito, porque somos também de sua raça. Isso é interessante porque Pablo quebra todo o moralismo catequético com esta frase, que em ele vivimos, nos movemos e existimos, todos nós outros, malos e buenos, niños e viejos, não há nadie que não seja hijo e hija de Deus. Nós outros podemos não aceitar a proposta de amor de Deus, pero Deus como Padre e Madre
jamás deja de amarnos. Pero como nos criou livre, porque se nós outros fôssemos condicionados a amar, Deus não seria Deus. E se Deus é amor, o amor supõe a liberdade. Então não podemos acorrer ou não acorrer ao amor de Deus. Temos nossa liberdade. Pero em Ele vivimos, nos movemos e existimos. É uma cita que Pablo sacou da obra de Arato, uma obra que se chama Fenômeno, um poeta que viveu em Cilícia em o século III a.C. É o texto original de Arato que está em esta obra Fenômeno. É assim: comecemos com Zeus, de quem nós outros mortais nunca deixamos de acordar-nos, porque toda a calle e todo o mercado está lleno de Zeus, incluso o mar e o puerto estão llenos de la divindade. Todo o mundo, em todo lugar, é deudor de Zeus, por quem, em verdade, somos seus hijos. Uma coisa que agora cada vez ganha mais força e vai criar muitos problemas é a arqueologia do texto bíblico. Vai criar muitos problemas. Porque por detrás de todo o texto há outros textos e outros contextos. Eu que digo que em la literatura a clave geométrica mais sencilla é texto, contexto e pretexto. Basta isto, este triângulo. Quanto mais se conhece o contexto em que o texto ha sido escrito, melhor se saca a motivação que é o pretexto. Quem conhece melhor a obra de Garcia Marques ou de Cardenal, um latino-americano ou um alemão? Sabemos todos quem. Agora, quem conhece mais a obra de Goethe? Nós outros ou um alemão? Então, quanto mais conhecemos é o contexto em que o texto ha sido produzido, melhor sacamos o pretexto. Então, agora se acha um trabalho muito sério de arqueologia emancipada, laica, porque hasta início do século XX, a arqueologia bíblica era hecha por sacerdotes, pastores, teólogos, se dizia, gente que tinha uma ferramenta em uma mão e a Bíblia em la outra. Agora não. Agora tem ferramenta em las duas mãos. Isso está criando um problema, porque muitas vezes temos aprendido uma leitura que já não se comprova. Então, se há que perguntar, por exemplo, vou dar 2 exemplos. Os camelos han sido domesticados solamente 1000 anos antes de Cristo. Pero a saga de Abraão, hipoteticamente, se passou 3000 anos antes de Cristo. E aí é camelos. Esse anacronismo é como se hoje Abraão mandou seu servo a buscar uma mulher para Isaac e ele saiu com 10 camelos. Está aí. Então, é como dizer hoje que Galileu Galilei, quando foi a juízo em Vaticano, tomou um coche, um carro. Né? Isso não é possível. Outro exemplo que não há nenhum vestígio em todo o deserto de Sinai de que um povo tenha passado aí 40 anos. Ou seja, como um povo, uma multidão, se calcula quase 2 milhões de pessoas, han atravessado 40 anos sem deixar, né, señales
arqueológicos. Bueno, esse problema não é meu, é daqueles que lêem a Bíblia buscando ciência e história. A Bíblia não é sido hecha para isto. Se tu vai ler a Bíblia para buscar ciência e história, é como ler a bula de uma medicina. Bula se diz? É o papelito que vem junto com a medicina. Bueno, tu deixa de tomar porque há um erro de sintaxe. Então, ou seja, a poesia está presente em toda a tradição mística, como expressão da união com Deus, e recorre ao linguagem amoroso para tratar de expressar o indecível. Francisco de Assis, jovem trovador convertido à evangélica opção por los pobres, entonou o cântico das criaturas dizendo: Alabado seja o Senhor por nossa irmã, a Madre Tierra, que nos sustenta e governa. E produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. E por aí vai. Bueno, Francisco era um trovador antes de sua conversão, um muchacho que se enamorava muito e seguiu o trovador depois, porque ha deixado textos poéticos. Teresa de Ávila cantou este verso aparentemente paradójico: que muero porque não muero. E buscou em la lírica sua forma de expressão. Já toda me entreguei e de tal suerte he trocado, que me amado para mim e eu sou para mim amado. E Juan de la Cruz, discípulo dileto de Teresa, proclamou em o poema que sirve de prólogo e guia a seu livro Noche Oscura, lo que considero a mais bela estrofa da poesia amorosa mística, pois todo apaixonado é um místico, assim como todo místico é um apaixonado. Olha que coisa maravilhosa que eu falei. Ó noite que juntaste, amado com amada, amada em um amado transformada. É muito lindo, né? Muito impressionante a poesia dessa estrofe. A poesia mística está hecha de remidos, suposições, subordinações e metáforas. Mas cercanos a nosso tempo e hasta contemporâneos nossos, temos outros muitos poetas que associaram sua literatura à espiritualidade e tentaram em seus versos expressar o êxtase místico. Cito só alguns, como a mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, a primeira poeta da literatura latino-americana, é o inglês T.S. Eliot, que em um poema Miércoles de Ceniza, escrito em 1930, 3 anos depois de sua conversão ao cristianismo, canta que a palavra perdida se perdeu, la usada se gastou, pero perdura em o verbo sem palavra, é o verbo em las entranhas do mundo. Recuerdo também o estadunidense Thomas Merton e seu discípulo nicaragüense Ernesto Cardenal. Essa é uma poesia de Ernesto. Que lindo isso. Em Páscoa ressuscitam as cigarras, enterradas 17 anos em estado de larva. Milhões e milhões de cigarras que cantam e cantam todo o dia e em la noite todavia estão cantando. Só os machos cantam, as hembras são mudas. Pero não cantam para as hembras, porque também são sordas. E é verdade. Todo o bosque ressuena com o canto, e só elas em todo o bosque não los oem. Para quem cantam os machos?
E por que cantam tanto? E que cantam? Cantam como trapenses em el coro, delante de seus saltérios e seus antifonários. Cantando é o invitatório de la ressurreição. Ao fim do mês, o canto se hace triste. E um a um vão caindo os cantores, e depois só se ouvem uns quantos, e depois nenhum cantaram a ressurreição. É muito lindo. E é um fenômeno muito curioso da natureza, que a cigarra só aparece de 17 a 17 anos. É um fenômeno muito curioso esse. Em o Brasil destaco como poetas místicos a Jorge de Lima e Adélia Prado. Adélia todavia está viva, que exclama: quem entende o linguagem, entende a Deus, cuyo hijo es verbo, pero muere quem entende. E Adélia assegura que em o cielo, abre comillas, dos militantes, dos sofrentes, dos triunfantes, seremos solo amantes. Ao confessar minha ignorância enquanto a la calidade da poesia de Costa Rica, creio que em meio de tantos talentos há de haver preciosidades espirituais em la produção de Alfaro Cooper, Gustavo Solorzano Alfaro, Isaac Felipe Azofeifa, Kátia Chico, Jorge Arturo, Laureano Alban, Jorge de Bravo, Luiz Chaves, José Alfredo Ulloa, Maurício Molina Delgado, José Maria Zonta, Max Jiménez, Alejandro Solorzano, Alfonso Chaze, Maria Monteiro, Ana Staru, Oswaldo Salma, Carlos Francisco Monre, Paola Valverde, Carlos Luiz Sainz, Paula Pietra, Renato Cerdas Berra, Rodolfo Dada, Guilherme Fernandes, Virginia Grutter, Julián Marcena, Carmen Naranjo, Magda Zavala, Luiz Bedoya, Jorge Shen, Ronald Bonilla, Xena Gurdienko, Mia Galegos, Fernando Zenteno Guel, Carlos de la Osa, Nestor Muruelo, Francisco Aminetti, Lúcia Alfaro, Maria Bonilla, Maíra Jiménez, Rodrigo Queiroz, Eduardo Jenkins e Julieta Dobles. Com segurança, eu me olvidei de muita gente, para vocês depois completam. Em la obra de Emília Villegas, encontrei o poema "El amor es una sombra fugitiva", este verso tão parecido a los del cantar de los cantares. El amor es una sombra fugitiva, em uma caverna demasiado grande. Mi coração não tiene palavras. Mi coração é uma pedra negra do fundo do fuego. Mi coração não pode escuchar tus canções. Mi coração se abrasa em los silêncios de tu intenção. O Papa Francisco, em sua encíclica socioambiental Laudato Si, alabado seja o cuidado da casa comum, revela sua profunda espiritualidade associada à criatividade poética. Que eu tenha memória, é a primeira encíclica poética produzida por um Papa. Eu não conosco outra encíclica poética como Laudato Si. Mira isto que está em número 84. Todo o universo material é linguagem do amor de Deus, de su carinho sem medida por nós outros. É o sol, é a água, as montanhas. Todo é carícia de Deus. Uma maravilha. E aí um detalhe que me espanta, que essa hora na teologia, algum gente da Cúria Romana não se ha dado conta. Todos nós outros que passamos por seminário, por aulas de teologia, classes de teologia, hemos aprendido que há três fontes da revelação cristiana: a Bíblia, a tradição e o magistério eclesiástico.
o Papa ha introduzido um quarto, a natureza. Isso está muito claro em si. A natureza como fonte da revelação de Deus. Isso é uma revolução. Termino com um poema do cantante brasileiro Gilberto Gil. Um poema que se chama Se Quero Hablar com Deus. A meu modo de ver, esta preciosa peça literária resume todo o que nós outros, cristianos, quiseram ensinar-nos Plotino e San Agostinho, Tomás de Aquino e ao maestro Eckhart, Teresita de Jesus e Carlos de Foucault, Helder Câmara e Oscar Arnulfo Romero, e os autores de La Imitación de Cristo e de La Nube del Não Saber. Os artistas são clones de Deus, sobretudo os poetas, e têm esta capacidade desde a intuição. Eu perguntei a Gilberto Gil se ele havia lido, minha suspeita é que ele havia lido Juan de la Cruz. Ele disse: eu não li nada dele. Me vino isto em la emoção uma noite, e aí resultou. Lamentavelmente, eu não tenho voz para cantar, então não posso atrever-me aqui a poner a música, mas vou ler esta maravilha de tratado místico espiritual em forma de poesia. Se quero falar com Deus, tenho que quedar solo, tenho que apagar as luzes, tenho que silenciar a voz, tenho que encontrar a paz. Tenho que quitar sapatos, corbata, desejos, medos. Tenho que olvidar a fecha. Tenho que perder a conta. Tenho que ter manos vacias e ter o corpo e a alma desnudos. Se quero falar com Deus, tenho que aceitar o dolor. Tenho que comer o pão amassado para o diabo. Tenho que convertir-me. Tenho que convertir-me em um perro. Tenho que lamer o piso de los palácios, de los suntuosos castilhos de mis sueños. Tenho que ver-me triste. Tenho que encontrar-me feio. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se quero falar com Deus, tenho que correr o risco, tenho que ir aos cielos, sem cuerdas para sustentar. Tenho que dizer a Deus, dar a espalda caminhando, sem imutar-se. É o caminho que ao final vá a nenhuma parte. Nada, 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 nada que eu pensava que ia a encontrar. É uma maravilha. Como a poesia traduz os sentimentos mais indecíveis e a literatura expressa esta beleza da espiritualidade. É o que eu tinha a compartilhar com vocês. Graças. Vamos a repartir a las personas que quieran hacer preguntas o una reflexión que la hagan por escrito, pedir una ampliación del tema. Vamos a repartir estos papelitos para que lo hagan. Podrían levantar la mano a las personas que quieran hacer preguntas o ampliación del tema, lo que quieran. No,
Bueno, parece que no hay preguntas. No hay preguntas, no hay objeciones, no hay nada. Entonces, se alguém quer fazer uma pergunta de voz ou a parte. Eu penso que a gente está mais para meditação do que para intervenção. Não há perguntas, Cruz. no parecen ni Vamos. intervenciones ni Vamos. objeciones. Esto para dar espacio de que salgan otras preguntas. En el libro La obra del artista, hablas de la espiritualidad de la materia. Es algo que a mí me impactó, lo entendí cuando te lo leí. Sin embargo, es algo que no es fácil de explicar, pero como eres poeta, ¿cómo le podrías explicar eso a un niño? O a una niña. Bueno, é que nós outros que entramos na coisa da física quântica somos não panteístas e sim panateístas. Explico. Os panteístas dizem que todo é Deus. E nós outros, como o poema de Pablo, Flageado de Arato, Deus está em todo. Toda a criação de Deus. Então, se imagem que também utilizo na obra do artista, para mim, o universo é o ventre de Deus. Aqui tudo está sendo gestado. E Pablo, em suas epístolas, em suas cartas, diz que não somente nós outros, todo o universo vai ser resgatado em Cristo. Então, toda a criação que está impregnada pela presença de Deus, como o Papa Francisco ha subrayado agora na encíclica. Como dizer isto a um ninho e uma ninha? Eu creio que é muito sencillo. Tu não és tu madre e não és tu padre, mas o que tu és é fruto de tu madre e de tu padre. Ou seja, é graças à união de amor deles que tu está aí vivo. E tu, complexidade física, celular, DNA, ADN, todo vem dessas duas pessoas. E ao mesmo tempo, tu és outra pessoa, independente dele. Ou seja, como essa autonomia que Deus ha impregnado à criação. A criação tem uma autonomia que cada vez mais a ciência descobre e descobre coisas maravilhosas. Por exemplo, que há uma harmonia, mas há coisas que todavia nadie explica. Por exemplo, se existe a força da gravidade, se eu echo este micrófono aqui, agora abro as mãos, vai cair no suelo. E por que o universo não colapsa? Bueno, quem encontrar esta resposta pode passar na Academia do Nobel em Estocolmo e correr o Prêmio Nobel da Física, porque essa é a pergunta fundamental da física. São 4 forças da natureza, 3 têm harmonia, a força fraca, a força forte e a termodinâmica. Essas 3 têm combinação. Há uma quarta, que é a gravidade, e habla outra linguagem. E o universo sigue em expansão. Sigue em expansão.
e não colapsa. Então, são coisas muito curiosas que os investigadores buscam na matéria escura. Agora se detectou hace pouco os gravítons, ou seja, há uma energia que atravessa todo o universo que não é perceptível. Enfim, há muitas teorias disso. O hecho que eu conosco físicos teóricos que já han dicho que esta coisa da combinação das quatro forças nunca se vai resolver isso. São os paradoxos da natureza. Mas é muito lindo contemplar a obra do artista, né? Muito lindo, porque o resultado somos nós outros. Não somos o melhor, né? Por culpa nossa, porque hemos sido criados para viver em um paraíso. E se não há paraíso, não é culpa de Deus. Porque cansado de ser o universo, e o sétimo dia se foi de vacações e deixou a obra em nossas mãos. E se nós outros desordenamos a coisa, nós outros temos que ordenar, não vai ser por nós outros. Há dado uma segunda chance. Mira, vai aí Jesus que vai ensinar exatamente o que vocês devem ser para resgatar o paraíso. Bueno, o problema nosso é que temos fé em Jesus. Hitler tinha, Pinochet tinha, Mussolini tinha, Bush tem. O problema é outro. Não é ter fé em Jesus, é ter a fé de Jesus. Aí cambia tudo. Aí cambia tudo. Essa é a coisa. ¿Alguna outra? Sim? Usted decía, importante el arte, la poesía, y nombraba a mucha gente importante que hace poesía y que está en una élite de artistas. Yo pregunto, ¿es el arte para élite? ¿O desarrollamos un arte en toda la población porque todos somos hijos de Dios y tenemos esa herencia creativa? Entonces, ¿será que necesitamos que la educación haga esa revolución, contribuya a esa revolución para que todo el mundo, porque todos tenemos capacidad creativa, para que todos desarrollemos esa herencia de Dios? Bueno, usted como yo somos los dos llenos de buenas intenciones. O Cubi vai ser um resumo muito breve. Cada época tem uma tarjeta de identificação que se chama paradigma. Durante 1000 anos, o paradigma da Idade Média ha sido a religião. Todo dependia da religião. Daí a hegemonia da igreja, o Papa nombrava reis, coronou a reis e todo. Isso vino abaixo. Por quê? Porque entre o século XIII e o século XVI entrou outro paradigma. E houve um câmbio de época. Passou do período medieval para o período moderno. E no período moderno, o paradigma não era a religião, era a razão, com suas duas hijas diletas, a ciência e a tecnologia. E nós outros, todos aqui, somos contemporâneos de algo que nossos abuelos não conheceram. Nossos abuelos conheceram épocas de câmbios, mas nós outros estamos conhecendo um câmbio de época. A última vez que passou isto, há 500 anos.
Um câmbio da época sido vivenciado por Copérnico, Galileu, Descartes, Cristóvão Colón, Teresa de Ávila, Miguel de Cervantes, Shakespeare. Essa gente ha vivido um câmbio da época. E nós outros somos a segunda geração em Ocidente que mira a agonia da modernidade e a chegada da pós-modernidade. Por isso toda essa turbulência que há em um mundo hoje, né, essa inseguridade, questionamento, tudo está em crise, sobretudo as 4 instituições pilares da modernidade: a família, a igreja, a escola, a educação e o Estado. Os 4 em crise de identidade. Então, aí vem a tua pergunta: qual vai ser o paradigma da pós-modernidade? Bom, a mim, a Juan Pablo II, a Francisco, a ti também. Juan Pablo II, Pablo VI falou de civilização de amor. Juan Pablo II de globalização da solidariedade. Pero o que ameaça é que o paradigma vai ser o mercado, a mercantilização de todas as dimensões da vida e da natureza. Se é assim, vamos para a barbárie. Não há futuro para a humanidade, porque não há futuro para a natureza. Ou seja, cada vez mais enfermidades, cada vez mais desigualdade, cada vez mais atrocidade, não há futuro. Pero é a força do mercado. E aí entra a arte. Uma discussão que há hoje, que acompanho de cerca, quem tem valor? A obra de arte ou é o artista? Bueno, 2 exemplos. Em 1919, em uma exposição nos Estados Unidos, Marcel Duchamp tomou esse vaso que põe, meus abuelos poniam embaixo da cama, como se diz isso em espanhol? Vaselina. Vaselina. Para las heces. Vaselina. Tomou uma e pôs sua firma. Uma discussão tremenda se isso era ou não era. Em verdade, não era bem esse vaso debaixo da cama, esse vaso de escola, de aeroporto, era esse tipo de vaso. Uma discussão se isto é arte ou não é arte. Bueno, depois Eliso Marnoel firmou, e hoje é o último que foi uma subasta em França, valia 9 milhões de euros. É igualito a outro aí, igualito. Joan Bell, que é um americano considerado um dos maiores violinistas da atualidade, jovem, foi um concerto em Boston. Uma semana antes, todos os ingressos agotados. Valiam de 100 a 500 dólares. O Washington Post invitou a Bell de tomar seu violino e ir à estação de metro em Washington em la hora do almoço para apresentar as mesmas peças que apresentou em el teatro. E aí apresentou, a gente passava, um ninho de 8 anos quis parar, a única pessoa que Pedro estava com sua mamãe e a mamãe insistia para seguir adelante, e ao final de seu concerto nadie prestou atenção porque havia 29 dólares em seus pés. Então é isso. O que importa hoje é o talento de cantante de Lady Gaga
ou é a capacidade de marketing de Lady Gaga? Esse é um problema. A mercantilização, sabe? Às vezes o artista é uma coisa que não me toca nada a minha sensibilidade, mas como tem muita fama e sua obra pode servir para uma inversão financeira, então isso é uma maravilha, uma maravilha. Esse é um problema hoje. Então, voltando a tua pergunta, há muita gente artista em El Pueblo, muita gente. Pero essa gente não tem os 12 passos necessários para firmar-se como artistas. Primeiro, a mídia. Não há artista escondido em sua habitação e na casa. E segundo, um mínimo de domínio da técnica artística. Um mínimo. Não se pode ser um artista totalmente espontâneo, né? Tem que Rimbaud, que hizo poesia muito precocemente, mas havia leído muito. Cervantes, que produziu uma obra fantástica, o Shakespeare, ou seja, a gente que se preparou, dominava a técnica de arte para produzir isso. Então, tem muita gente do pueblo que não tem, é artistas, mas não tem essa possibilidade de desenvolver seu potencial. Então, você hace uma arte, mas uma arte para consumo próprio, para consumo doméstico de seus amigos e todo. Porque não tem expressão, porque isso supõe que há um código. Por exemplo, eu não posso querer escrever um texto literário em português, lleno de erros gramaticais, de sintaxe, de tudo, e pensar que isso vai ser aceito como boa na literatura. Não vai. Sabe? Se não há uma mínima concordância verbal e todo, um mínimo de elegância no texto, o texto não tem o que define uma obra de arte, estética. Né? Estética supõe uma harmonia, e essa harmonia supõe um mínimo de domínio de regras artísticas. Então, esse é um problema, ou seja, problema da educação, de deselitização da arte através da valorização educativa dos artistas populares. Aí que seria um movimento importante de ação. Alguma coisa mais? Bueno, graças, perdona-me das heresias, mas todas de muito boa intenção. Graças. Buenas noches, muchas gracias.